E, ó, a gente está aqui para poder dar uma dica, né, de química, de física e de biologia para o Enem que vocês vão realizar esse ano. A dica de química é simples. Todo o Enem, nesse modelo novo do Enem, cobra parte de termoquímica ligado a cálculo de ΔH. Então, se você encontrar questões envolvendo combustível, gasto de combustível, se preocupar com aquela equação comum de combustão, lembre, toda substância química que possui carbono e hidrogênio, ou carbono, hidrogênio e oxigênio, na combustão completa vai liberar CO2 e água. Se essa combustão for incompleta, vai liberar só carbono e água, ou então monóxido de carbono e H2O. Outra parte importante é a radioatividade. Sempre o Enem cobra radioatividade. E essa cobrança de radioatividade geralmente vem falando de meia-vida, então se ligue também nesse ponto. Outra coisa interessante é a parte de eletroquímica, mais especificamente pilhas. Tem uma coisa interessante em eletroquímica é que o Enem já cobrou uma vez a parte quantitativa. Então lembre de galvanização e a fórmula de galvanização. A massa que foi empregada para grudar em um determinado objeto, agarrar um determinado objeto, participar da eletrólise, é igual ao corrente vezes o tempo em segundos, vezes o equivalente grama, dividido por 96.500. É aí, galera, vamos cair agora com a dica de física. Pois bem, turminha, na verdade, o Enem está chegando, está batendo na porta, e nesse momento os alunos costumam muito estar cansados. A gente sempre diz, esse é um momento único na sua vida, onde você tem que deixar o cansaço de lado, acreditar no seu potencial e ter a certeza de que vai vencer aquele que cansar por último. Em relação à prova de física, é muito tranquilo. Basta você olhar para a natureza e ver quais são os fenômenos da física que estão associados ao teu cotidiano. Porque a prova do Enem é uma prova baseada nas habilidades e competências que tenta exatamente cobrar sobre isso, cobrar as aplicações da física no seu cotidiano. E dentro desse aspecto, nós chamamos a atenção de alguns elementos que sempre podem cair. Primeiro, energia. Questões envolvendo energia, sobre todas as suas formas, sempre aparecem na provinha. E aí, quando você olha para as aplicações da física no cotidiano, você percebe algumas situações que o Enem é repetitivo, que sempre cai. Questões envolvendo ondas, fenômenos ondulatórios, reflexão, difração, interferência e, turminha, a famosa ótica. Estudar um pouco sobre o comportamento da luz ao ser refletido por um espelho, ao penetrar na água, e dê uma olhadinha no famoso fenômeno da reflexão total, associado a fibras óticas, e principalmente no que nós estamos apostando que vai estar na sua prova, a parte de ótica da visão. Aqueles famosos problemas de miopia, hipermetropia, qual é o tipo de lente que você tem que usar para corrigir o seu problema de visão? Qual é o problema de visão que você tem? Qual seria, esquece tudo isso aí, você corta. Qual é o problema de visão que você tem e que tipo de lente você tem que usar? Aliado a isso, nessas últimas semanas antes da prova, dê uma olhadinha, turminha, nas ideias de Galileu, de Aristóteles e de Newton sobre o movimento, porque o Enem gosta de cobrar muito isso, o confronto do pensamento de Aristóteles com o pensamento de Galileu acerca do movimento dos corpos, ok? Um abraço para vocês e sucesso nessa provinha aí. Bom, gente, prazer estar aqui com vocês. Bom, no que diz respeito à biologia, a gente tem que estar atento principalmente à questão da interação do homem com o meio ambiente. Então, a gente observa recorrentemente nas provas do Enem esse ponto. Não é só ter noções de ecologia, mas aplicar essas noções de ecologia no dia a dia e como o ser humano interfere no ambiente. Então, isso é uma parte marcante na prova do Enem no que diz respeito à biologia. A interação do homem com o ambiente. Além disso, conteúdos clássicos da biologia, como a citologia, estão presentes na prova. Estão presentes o seu conhecimento sobre as organelas, sobre o DNA. Muita coisa cai sobre o DNA. A sua capacidade de replicar, de transcrever, a tradução de proteínas. Então, fique atentos a esse grupo de conteúdos relacionados à citologia. Temos também a questão da evolução das espécies, é outro tema que tem uma boa frequência na prova. E, diferentemente do que cobra os vestibulares, a teoria de Lamarck é cobrada efetivamente na prova do Enem.
Então, a teoria de Lamarck não vai ser utilizada apenas como uma comparação com as teorias evolutivas de Darwin e a teoria sintética, mas também o próprio pensamento de Lamarck está presente nas provas do Enem. Então, atentos para a interação do homem com o meio, poluição, a questão do aquecimento global, todas as interferências humanas no ambiente. Atentos também para a questão de energia, porque quando o Enem cobra energia, não cobra apenas energia no contexto da física, mas também da química e da biologia. Então, fiquem espertos com fotossíntese, respiração, fermentação, que são temas que têm uma boa frequência na prova. Então, boa sorte para vocês, sucesso!